Oi, gente. Nós vamos falar agora sobre um tema, assim, por alguns minutos apenas, com vocês, sobre bondade mal direcionada. A gente vê o movimento espírita, existem movimentos evangélicos, católicos, existem inclusive movimentos de pessoas que não têm ligação com religião, no sentido de fazer o bem, no sentido de ser bom para com o semelhante. E muitas vezes a gente observa as pessoas se aterem à distribuição de alimentos, à distribuição de sopa, de roupas. E eu observo, em minha opinião modesta, que há um determinado exagero, um engano nessa forma de fazer o bem. Talvez assim, de forma rápida, para poder sanar uma dificuldade emergente, para sanar uma dificuldade de hora, de momento, isso soe com algum resultado, porque ajuda as pessoas naquele momento. Mas a bondade, ela não pode ser mal direcionada. Qual é o cerne da questão? Por que as pessoas estão em miséria? Por que a gente observa pessoas utilizando drogas lícitas, ilícitas também, né? Que droga, é o mal, né? É um mal para qualquer um. As pessoas tendo dificuldade e estando nas ruas sem alimento, as pessoas sem educação, sem conhecimento, passando por traumas, abandonadas. Qual que é o cerne? Por que isso acontece? O movimento espírita muitas vezes trabalha apenas ao redor dessa casca de dificuldade, tentando descascar ali, tirar aquela energia ruim, mas existe um problema muito profundo, muito difícil de ser resolvido, e as pessoas, eu me coloco até entre elas, sente um certo medo de entrar, aprofundar nessa dificuldade, nesse cerne, para entender lá no fundo o que está acontecendo. O que acontece com a humanidade em relação a essas dificuldades, o que acontece com essas pessoas, é simplesmente a ignorância que elas carregam dentro delas. Eu não estou dizendo aqui que elas são pessoas brutas, pessoas más, pessoas que têm a índole para fazer o mal e por isso são ignorantes. Não, elas ignoram todo o conhecimento necessário para estarem livres dessas dificuldades. É a posse de conhecimento que vai dar a essas pessoas a liberdade que elas precisam. Se todas as pessoas no mundo fossem educadas desde criança, fosse dado a elas assistência, inteligência, usadas com inteligência, ou seja, dada a elas a oportunidade de aprender, de perceber o que é bom e o que é ruim a seu lado, as pessoas, em sua maioria, não estariam nessas condições. Muitas vezes a miséria passa pela ignorância que nós temos do bem. Se o mundo se preocupasse mais em auxiliar o conhecimento dessas pessoas, e eu não digo apenas o conhecimento intelectual, porque muitas vezes a gente vê ali na sarjeta jogado doutores, né, pessoas que fizeram faculdade, pessoas que tiveram oportunidade de aprender e conhecer. Muitas pessoas estão ali com tudo isso e contudo estão em sofrimento, estão ali passando dificuldades. Então, o conhecimento principal que precisaríamos passar, e que eu não vejo isso nas escolas, eu não vejo isso, até as religiões pregam determinado preconceito em relação a isso, é o conhecimento
do Evangelho, conhecimento de Jesus, não do Jesus que cobra dízimo, não do Jesus que cobra que as pessoas sejam boas ou assim ou assada, mas daquele Jesus que abraça, que acolhe, né? E não só Jesus, gente, todos os profetas que trouxeram ensinamentos para a humanidade, eles falavam sobre isso, essa questão de ajudar o outro a se descobrir, a saber o que ela é, de que ela precisa para poder vivenciar o seu aprendizado, né? A maioria das pessoas sofrem, isso é natural, é normal, porque o mundo ele nos coloca em situação de encontrar o sofrimento para que a gente ache o aprendizado. Mas muita gente não aguenta essa pressão e muitas pessoas caem naquela situação de miséria. Crianças nascem naquela situação. Como pode a humanidade deixar uma criança nascer numa situação como essa? Então era preciso que cada pessoa que surgisse no mundo, que nascesse, é preciso ver a situação dela no momento que ela surge no mundo. Uma criança não pode nascer sem berço. Eu acredito que falta de conhecimento não é só nas pessoas que estão vivendo a sua dificuldade, mas é a falta de amor, do conhecimento do amor em nós, nas outras pessoas. Então, quando um cancro, um câncer surge no corpo de uma pessoa, é porque algo desarranjou ali a estrutura. O câncer, gente, é uma célula que não quer morrer. Então ela não quer morrer, aí ela reproduz uma outra e ela não morre, reproduz a outra e ela não é substituída, ela vai ficando e vai criando assim aquele caroço, né? Até que espalha e infecciona e as pessoas morrem. O problema na sociedade é que muitos não querem matar dentro delas a ignorância que está ali. Um sheik, um rei, um grande diretor de uma grande empresa, ele tem dentro dele um deserto de ignorância muitas vezes, acreditando que ele é superior aos outros seres humanos, ele acaba se tornando um ser das trevas, por ter o poder de auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade, de ensinar, e não faz. Então, gente, recorrer muitas vezes a recursos imediatos, da comida, da roupa, eu estou apenas passando uma pomada ali naquele cancro, naquele câncer, para que ele demore um pouco mais a causar ali a morte e a destruição. Mas eu não estou indo no cerne da questão. Jesus nos ensinou isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é a verdade da vida plena, da espiritualidade, da vida eterna que nós temos que carregar dentro de nós. E essa verdade muitas vezes ela machuca, ela causa terror, causa medo naqueles que estão levando vantagens materiais agora e vantagens de poder agora, porque isso daria a ela uma força exterior, viria tomar dela tudo aquilo que ela tem. Então as pessoas não acreditando nisso, elas não têm essa vontade de ajudar as pessoas que estão em miséria. Tanto é que a gente observa os países em guerra por dinheiro, por poder, por petróleo, daqui a pouco vai ser por água, né? Mas as pessoas não saem com um avião por aí jogando comida nos países onde as pessoas estão com fome. Elas saem por aí jogando bombas uns nos outros para tentar ter mais poder. E nesse sentido, gente, se o mundo procurasse dar mais conhecimento para as pessoas, levar a ela a inteligência, usando inteligência para levar a elas o conhecimento, as crianças nas escolas desde pequenas, um convívio sadio com pai e mãe,
porque eu estou observando, quem sou eu, né? Mas eu estou observando, a gente está falando aqui, quem quiser assistir e ouvir e entender, né, que estiver pensando igual a gente, vamos pensar todo mundo aqui. Esse negócio de escola o dia inteiro para as crianças, o que era preciso, essa escola que eles falam integral, né? Errado. O que é preciso é que as pessoas tenham convivência com a família, uma convivência integral. Então a criança tem aquele período na escola, mas é preciso que ela tenha também uma convivência com pai e mãe. O pai sai de casa de madrugada para trabalhar, a mãe sai de casa de madrugada para trabalhar, a criança vai para a escola, não tem aquele convívio com pai e mãe. Às vezes os irmãos, né, até ficam em creches diferentes. Então está havendo um esfriamento da família aí. É preciso enriquecer esse laço interno, essa família, né, que muitas vezes está sendo abandonada. Então, gente, vamos dar comida, vamos ajudar, dar a roupa, né, para aquela pessoa que está sem ter o que vestir, o cobertor para aquele que está com frio, porque Jesus ensinou que nós temos que fazer isso, mas acima de tudo, tentar passar o conhecimento, né? E o conhecimento do bem, o conhecimento do belo, o conhecimento das filosofias, para que essas pessoas por si mesmas possam se libertar desses liames de sofrimento, de angústia e de dificuldade. Falou, pessoal? Deus abençoe nossa mensagem de hoje. Muito obrigado.